Fogo na Montanha. O Caminho, de Rick Joyner. Capítulo 7. A Vida. Eu sabia que precisávamos avançar mais antes que escurecesse, mas a paz de Deus era muito forte e todos pareciam estar em profunda comunhão com Ele. Decidi, portanto, que usufruir desse momento era mais importante. Além disso, o lugar onde estávamos não era ruim para se acampar. Então fiquei tranquilo. Enquanto eu sentado observava o grupo, era impossível não me sentir inspirado. Eles tinham tanta paixão, tanta devoção. Eles estavam vivos e não apenas existiam como tantos. Anteriormente, eu havia adentrado a floresta sozinho, por não ter achado ninguém que fosse comigo. Todos estavam tão envolvidos com as coisas deste mundo que tinham pouco interesse em ir à montanha da qual eu contara. Certamente, eu estava procurando companhia no lugar errado. Quem iria imaginar que um grupo como esse estaria em um navio luxuoso? Eles haviam construído uma comunhão muito forte com base em uma mesma visão, e então agiram sobre isso por não se haverem contentado em apenas conversar ou sonhar. Eu me sentia muito grato por estar com eles. Virei-me e deparei-me com Elias sentado perto de mim, como se estivesse lendo os meus pensamentos. Ele começou. Nos dias de hoje é difícil acharmos cristãos que se interessem em aprender qualquer coisa que não seja sobre suas personalidades ou sobre como obterem benefícios, tornarem-se prósperos, etc. É importante conhecer essas coisas, mas poucos têm escolhido ir além desse conhecimento. O egocentrismo e o foco em si mesmo compõem a natureza do imaturo. É difícil achar aqueles que se importem com as profundezas do Senhor, e destes, poucos conseguem resistir às distrações do mundo para continuarem buscando conhecimento através de um relacionamento com o Senhor e serem ensinados por Ele. Mas aqueles que conseguem, conquistarão a cidade que Ele está construindo. Obrigado por ter feito com que eu voltasse para ajudá-los, falei. Eles reacenderam a minha esperança. Você precisava voltar por eles e por si mesmo. Você estava perto de cair no mesmo erro que me fez tropeçar no final de minha temporada na Terra. Elias me lembrou. Estava certo de que eu era o único fiel que havia restado, mas sempre há outros. O Senhor vai aparecer para nós neste lugar? Alguém perguntou quando viu Elias sentado ao meu lado. Ele está no meio de vocês, respondeu o profeta. Quando os olhos dos seus corações forem abertos, poderão vê-lo. Não se preocupem em vê-lo com seus olhos naturais. É muito mais importante vê-lo com os seus olhos espirituais. Esta jornada os ajudará a abrirem os olhos para que possam ver. Fiquei impressionado, pois Elias havia dito isso para inspirá-los e não para ser condescendente. Eu podia sentir sua afeição crescendo por este grupo. Enquanto eu pensava em como Elias poderia ter sido um excelente pastor, ele se virou para mim, levantou uma sobrancelha e olhou como se soubesse algo que eu não sabia. Perguntei-lhe então o que ele estava pensando quando havia se voltado para as pessoas que estavam à nossa frente e começado a falar com elas. Vocês estão indo para a montanha do Senhor, isto é, seu reino, mas o reino já está em seu meio. O reino é o seu domínio. Ao aprenderem a viver em seu domínio, vocês estarão mais em casa do que jamais estiveram em qualquer lugar. Quando chegarem à montanha, vocês estarão perto de casa. O reino está onde o rei está, e ele é o lar de vocês, assim como vocês são dele. Lembrei-me de quantas vezes eu havia ensinado isso, talvez até mesmo usando as mesmas palavras. Mas ouvir Elias compartilhando era como ouvi-las pela primeira vez. Eu estava tão fascinado quanto qualquer um. Suas palavras não apenas ensinavam a como conhecer o Senhor, mas nos faziam querer conhecê-lo mais que tudo. Quando percebi,
Ele estava olhando para mim como se estivesse ouvindo meus pensamentos novamente. Por favor, compartilhe o que você está pensando, disse-me Elias. Eu estava pensando em quantas vezes já ministrei sobre o que você acabou de dizer. Mas, partindo de você, havia uma vida e um poder que nos constrangeram e atraíram a buscarmos o Senhor, respondi. Você sabe por quê? Elias perguntou. Acho que é porque você está compartilhando palavras que são espírito e vida, pois são a sua vida, respondi. Verdade que é vida, é verdade vivida, continuou ele. À medida que você vive o que aprende, suas palavras terão o poder da vida. Você não apenas ensinará a verdade, mas transmitirá um amor pela verdade quando a vivê-la. Quando João Batista pregou, atraiu a si toda a Judeia. Eles não vieram vê-lo por causa de como ele se vestia ou porque usava palavras poderosas e bonitas. Eles não vieram até ele por causa de quem ele era, porque sequer sabiam quem ele era. Eles vieram por causa da unção. Ele tinha palavras de vida que levariam ao caminho da vida, o mesmo caminho em que você está agora. Você não está aqui apenas para aprender a verdade, mas para viver a verdade. Então suas palavras farão o mesmo que as de João, constrangerão os homens a seguirem o Senhor. É assim que você deve preparar o caminho para o Senhor. Quando o Senhor falou a seus discípulos a respeito dos sinais do final dos tempos, ele disse: Ai daqueles que amamentarem bebês naqueles dias. Ele estava falando literalmente, mas sua interpretação de ai daqueles que mantiverem o povo em imaturidade também é verdade. O povo continua imaturo quando insiste em querer aprender apenas coisas sobre si mesmos. Há muito ensinamento hoje que mantém as pessoas egocêntricas, ao invés de cristocêntricas. Esses ensinamentos as mantêm imaturas. Todos vocês devem conhecer a voz do Mestre, independentemente de como ele fala ou através de quem ele fala. Obviamente, muitos de vocês têm, pelo menos, começado a aprender isso. Mas é apenas o começo. Vocês também devem aprender a obedecer-lhe. Obedecer ao Senhor quase sempre exige arriscar-se e desprezar os próprios interesses. Vocês não estariam aqui se já não estivessem aprendendo isso. Mas, mais do que procurar morrer para seus próprios interesses, vocês devem buscar os interesses de Cristo. Deste modo, cedo ou tarde, seus próprios interesses egoístas revelarão o quanto são pequenos e insignificantes. Elias levantou-se abruptamente e entrou no mato, desaparecendo rapidamente. Estávamos todos olhando na direção em que ele havia ido, quando um terrível rugido veio das árvores por perto, fazendo com que todo o grupo fugisse e gritasse. De onde veio isso? Perguntei. Todos eles apontaram na mesma direção. Então virem-se e enfrentem. Não há para onde correr. O grupo mal havia virado em direção ao rugido quando um enorme leão preto pulou de dentro do mato para perto de nós. Ele examinou o grupo como se estivesse escolhendo uma vítima. Então fixou os olhos em mim. Começou a se agachar como que prestes a atacar quando Mary colocou-se bem à sua frente, fazendo com que o felino quase caísse para trás surpreso. Logo depois desapareceu pelas árvores. Um terrível medo me havia dominado quando o leão fixou os olhos em mim. Eu ainda mal conseguia mexer-me quando senti uma mão em meu ombro. Era Elias. O grupo estava ocupado parabenizando Mary, que também estava visivelmente abalada. Depois de alguns minutos, eles se viraram para ver Elias ali comigo e se acalmaram. Ele começou. Mary acabou de salvá-lo de uma grande tragédia. Aquele leão estava aqui para matar e tinha uma pessoa em mente. Como eu disse, se você enfrentar o leão e resistir-lhe, ele fugirá de você. Nunca dê as costas para o leão ou para qualquer ataque. Todos vocês fizeram bem em pelo menos encará-lo. Mary,
você pode esperar ser o próximo alvo. Mas você se saiu bem e não precisa temer. Quando você enfrentar o leão, ele verá o leão que vive em você. Eu estava pensando em como provavelmente teria sido devorado pelo leão se não fosse por Mary. E perguntei-me por que ele não me havia atacado em minha primeira passagem, sozinho, por esse mesmo lugar. Elias, que tinha acabado de assistir a todo o evento, virou-se para mim e disse: só pode haver 2 razões pelas quais os leões não atacaram você quando estava sozinho. Ou de alguma forma você passou por eles sem ser notado, porque eles não esperavam que alguém passaria por aqui sozinho, ou porque o viram, mas não imaginaram que você teria qualquer chance de atravessar este lugar sozinho, então nem se incomodaram. Provavelmente não cometerão esse mesmo erro novamente. É sinal de desespero eles o terem atacado tão imprudentemente assim em um grupo. Isso é uma coisa boa. Eles estão ameaçados por vocês, como de fato deveriam estar. De agora em diante, estarão à procura de qualquer abertura para atacar. Que tipo de aberturas? Alguém perguntou. A maior abertura que os leões poderão encontrar é uma divisão entre vocês. Qualquer um que começar a se separar do grupo será uma presa fácil. Eles não perderão tempo para atacar aqueles que se desviarem ou seguirem por conta própria, respondeu Elias. Eu estou colocando este grupo em perigo por estar junto? Perguntei a Elias em voz baixa, pensando que aquele leão estivesse obviamente atrás de mim pessoalmente. Eles estariam em maior perigo sem você, respondeu. Agora, continuem o que vocês estavam fazendo antes do ataque. Vocês devem estar sempre prontos para lidar com ataques, mas não deixem que estes os distraiam. Se os leões não puderem devorar alguém, mesmo assim vencerão se conseguirem com que nos desviemos de algo importante em que estivermos engajados. Para eles terem atacado tão súbita e abruptamente, estou certo de que vocês estavam fazendo algo crucial. Estávamos discutindo sobre conhecer a voz do Senhor e o custo de obedecer a sua voz, disse a Mary mais jovem. Estávamos também desfrutando de uma maravilhosa presença do Senhor. É importante entender a hora e a maneira do ataque do inimigo. É da natureza do leão esconder-se e aproximar-se sorrateiramente até que haja uma abertura. É bastante incomum ver algum ataque abertamente como aquele fez. Ele estava desesperado, pois o que vocês estavam fazendo era uma grande ameaça, continuou o profeta. As 3 coisas que vocês estavam fazendo são as maiores ameaças para o inimigo e são como o cordão de 3 dobras, que os conecta para que a sua união não seja quebrada. É disso que vocês precisam para chegar à montanha. Conhecer a voz do Senhor, obedecer-lhe e habitar em sua presença. William destacou. Selem essas 3 coisas em seus corações, disse Elias. Selem essas 3 coisas em seu coração, disse Elias. Decidam a cada dia conhecer melhor sua voz, para que façam a vontade dele e então habitem nele. Isso os conservará e os levará ao reino. Você veio sentar-se conosco e desapareceu de repente, logo antes do ataque. Você sabia que eles estavam vindo, não é? Mary interpelou. Sim. Por que você saiu logo antes do ataque? Mary persistiu. Porque ele não teria atacado enquanto estivesse com vocês. Então você saiu para que ele pudesse nos atacar? Mary indagou sem acreditar. Sim. Mas por quê? Assim, vocês aprenderiam tudo o que acabaram de aprender. Mas nós poderíamos ter sido mortos. Neste caminho, vocês correm esse risco todos os dias. O inimigo está constantemente ao seu redor em busca de alguém para devorar. Vocês precisam aprender isso. Caso contrário, não irão sobreviver, respondeu Elias. Alguns de vocês estão agora lembrando-se da segurança do navio luxuoso e até mesmo desejando isso. Em breve, vocês aprenderão que há menos segurança naquele navio do que aqui. Vocês estão na vontade do Senhor
e não há lugar mais seguro do que em sua vontade. O leão que está com vocês é muito maior do que aqueles que procuram devorá-los. Vocês devem ver o leão que está em vocês e, acima de tudo, devem segui-lo. Jamais temam os leões que procuram destruí-los, mas decidam fazer com que eles os temam por causa daquele que em vocês habita. Esse é o único lugar seguro em que vocês podem estar. O que você quis dizer com "logo descobriremos que o navio não era tão seguro quanto estar aqui"? Perguntou a Mary mais jovem. Tudo que pode ser abalado está sendo abalado. Apenas o reino não pode ser abalado. Aqueles que não estão em busca do reino estarão em perigo crescente a cada dia. Neste momento, vocês estão no lugar mais seguro que poderiam estar neste mundo, respondeu Elias. Aconteceu alguma coisa com o navio? A Mary mais jovem perguntou novamente, ainda mais resoluta. O que eu posso dizer, Mary, é que você encontrou favor aos olhos do Senhor, e Ele tem mostrado misericórdia a seus pais e a seus entes queridos no navio. Com isso, Elias se retirou na crescente escuridão da floresta. Rapidamente montamos acampamento perto do riacho. Depois de termos bebido da água da vida, posicionados vigias e acendido uma fogueira, nos sentamos em um grande círculo para continuarmos a discussão que estávamos tendo quando aconteceu o ataque. Comecei. Ainda que nós não tenhamos avançado muito pelo caminho, acredito que provavelmente progredimos mais através dele hoje do que em qualquer outro dia até agora. Gostaria que nos reuníssemos todas as manhãs para recapitular como devemos buscar essas 3 coisas, e novamente à noite para avaliar como aprendemos ou crescemos nelas. Como estávamos discutindo, qualquer verdade revelada pelo Senhor é um grande tesouro. Qualquer história de caça ao tesouro está cheia de perigo e suspense, e é como se agora estivéssemos em uma. Estamos, na verdade, na maior aventura, na maior caça ao tesouro desta vida. Não conheço vocês há muito tempo, mas já me considero privilegiado de estar nesta aventura com alguns dos maiores aventureiros que poderia conhecer. Eu já estive em reuniões de impacto mundial, interveio William. Comparando com o que estamos experimentando aqui, aqueles dias parecem bem insignificantes. Eu nunca havia aprendido tantas lições profundas em um único dia como hoje. É tudo intensamente maravilhoso e intensamente assustador ao mesmo tempo. Você estava realmente falando sério quando disse que deveríamos considerar cada dia como se fosse o último. Eu pensei que você estava sendo dramático, mas com certeza agora levarei mais a sério tudo o que você disser, disse outro. Sim, mas prefiro não morrer neste ermo. Eu quero ver a montanha. Se eu morrer, prefiro que seja lá, em batalha. Então, que possamos aprender esses 3 princípios e atravessarmos este lugar, rebateu outro. Toda a primeira geração que deixou o Egito pereceu no deserto. Sua história foi deixada para nós a fim de que o mesmo não aconteça conosco. Essa jornada foi feita para ser difícil e perigosa de modo que nos preparasse para aquilo a que fomos chamados. Mas não fomos chamados para perecer aqui. Precisamos conhecer o Senhor, conhecer a sua voz e obedecer-lhe em todas as coisas para irmos adiante. Precisamos ficar tão perto dele e a ponto de ele nunca sair de nossa vida. Precisamos aprender a permanecer na presença manifesta do Senhor. Se em algum momento perdermos isso, teremos que parar e encontrá-lo novamente. A presença dele é ainda mais vital para nós do que esta água, acrescentou outro. É por isso que ele permite que esses leões andem por aqui. Eles existem para o nosso bem. Eles nos fazem ir para o Senhor, disse Mary. Eu nunca o havia sentido como neste lugar, como neste exato momento. Acho que um dia aqui podemos aprender o que levaríamos anos para aprender naquele navio, acrescentou William. O mundo inteiro depende dele para a vida, acrescentou outro. Nele vivemos, movemo-nos e existimos. E aqui isso se torna real para nós. Não podemos ficar um único dia sem ele. Estamos aqui para aprender isso.
O mundo inteiro está prestes a aprender isso e seremos enviados para o mundo com essa mensagem. Este é o Evangelho do Reino, que precisa ser pregado em todo o mundo. Esta mensagem não será anunciada somente por palavras, mas em poder, o poder daqueles que a vivem. Eu só conseguia pensar em quanto amava o meu trabalho.